Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1. Queria ver com vocês aqui nesta manhã sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Todo crente tem que ter um espinho na carne. Todo crente tem que passar umas dificuldadezinhas. Tem que passar umas lutazinhas. Não é isso? E nós, se formos comparar, irmãos, com a vida dos grandes homens de Deus, lá do Antigo Testamento, nós vamos ver, a gente passa luta, é verdade, a gente passa luta. Mas a gente não passa tanta luta assim, não. Se formos olhar para os apóstolos, nós iremos ver aqueles homens passando lutas e dificuldades, sendo perseguidos. E aí a gente olha e não menosprezando a nossa luta, porque nós não podemos comparar a nossa luta com o outro para falar assim, eu não passo nada, você passa. Você se entristece, você tem dificuldades. Mas, quando olhamos para a luta desses homens, nós vemos, nós estamos passando luta, mas pouca. Nós estamos sofrendo, mas pouquinho. Aqueles homens passaram por muitas dificuldades na vida, dentre eles o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o pregador aos gentios. A Bíblia chama ele de um apóstolo como nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo não foi um dos 12 discípulos de Jesus, ele não andou com Jesus fisicamente. Mas nós sabemos que depois de sua conversão, ele vai para a Arábia, e na Arábia ele fica por 3 anos. Os mesmos 3 anos que os discípulos passaram com Jesus. Muito provavelmente, talvez, quem sabe, aprendendo e conhecendo a Jesus ali durante aqueles 3 anos, porque Jesus, um tempo atrás, tinha aparecido a ele no caminho de Damasco. E ali no caminho de Damasco, Saulo se converte e vai para a rua direita, na casa de Judas, na cidade de Damasco. E ali ele fica 3 dias cego, até que Ananias, levantado por Deus, vai lá, ora por ele, ora diante dele, as escamas dos olhos caem, e ali ele recebe o Espírito Santo e se torna então o apóstolo que nós conhecemos. Só que o apóstolo Paulo, durante a sua vida de 4 viagens missionárias, sofreu demais. Ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi preso e açoitado na cidade de Filipos, ele foi rejeitado em Atenas, rejeitado em Corinto, ele foi preso por causa de mentiras que tramaram contra ele na volta da sua 3ª viagem missionária em Jerusalém. Ele passou por um naufrágio, foi picado por uma cobra, ele foi preso em Roma 2 vezes, mas nada disso tirava a alegria do apóstolo Paulo, e nada disso fazia o apóstolo Paulo sofrer tanto como o espinho na carne. E aquilo que mais fez Paulo sofrer, a Bíblia não diz o que era, mas a Bíblia diz para que era. O apóstolo Paulo aqui, neste texto, vai defender o seu apostolado, e vai explicar para a igreja de Corinto por que ele sofria tanto e por que ele fazia isso. Porque alguns já estavam duvidando de seu apostolado, e outros falsos apóstolos se levantaram em Corinto, e esses falsos apóstolos não sofriam, não passavam lutas e dificuldades, e a igreja de Corinto olhava para aqueles homens que não sofriam, olhava para Paulo que sofria tanto, e começaram então agora a questionar o apostolado de Paulo, porque ele estava sofrendo. Dentro de vários apóstolos tinha o verdadeiro era aquele que sofria, e porque sofria, as pessoas achavam que ele era falso. Dentre vários apóstolos, muitos falsos, os falsos não sofriam, a igreja achava que eles eram verdadeiros, porque não sofriam. Então agora o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, a partir do versículo 1 do capítulo 12, por que ele sofreu tanto? Nas mãos de Deus. Por que ele sofreu tanto? Nas mãos de Deus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém. Obviamente, irmãos, nós não fomos criados para receber glória. Isaías 42, versículo 8, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós fomos criados para dar glória a Deus. Aí sim, Isaías 43, versículo 7. Filipenses capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14.
Esses textos vão mostrar para nós que nós fomos criados para dar glória a Deus. Para a glória de Deus nós fomos criados. Agora, para receber glória, você não foi criado. Você não é capaz de receber glória porque você não foi criado para isso, e quando você recebe glória, então você se incha, se envaidece, fica soberbo, orgulhoso, prepotente, porque você não está construído para isso. E o apóstolo Paulo aqui diz: não é bom me gloriar, mas eu vou ter que falar de mim. Vocês estão duvidando do meu apostolado. Eu não deveria dar aqui credenciais, carteirada, mas como vocês estão questionando a missão, o ministério daquele que fundou a igreja de vocês, eu vou ter que falar algumas verdades aqui. Eu vou ter que mostrar quem eu sou aqui. Versículo 2, na terceira pessoa, ele vai falar dele mesmo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, irmãos, antes das viagens missionárias dele, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo está dizendo, não é para gloriar, mas eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Você já ouviu crente contando experiência com Deus de forma piedosa? O crente está ali só querendo compartilhar algo que ele teve com Deus. Mas tem crente que quer contar a experiência que teve com Deus para se ensoberbecer, para falar que é mais espiritual que os outros. Mas o apóstolo Paulo está na primeira opção. Não, eu não quero ser um vaidoso, eu preciso explicar que Cristo e eu, nós somos íntimos. Se vocês estão me chamando de falso apóstolo, eu preciso mostrar para vocês que eu sou íntimo de Jesus. E eu sou tão íntimo de Jesus, Paulo falando, que se no corpo ou fora do corpo, ou seja, se eu subi até lá, ou se foi uma visão, não sei dizer, eu só sei que eu fui em um lugar que a Bíblia chama de paraíso, terceiro céu, céu e seio de Abraão. Esses 4 nomes. A Bíblia vai mostrar para nós o estado intermediário, ou seja, depois da sua morte e antes da sua ressurreição, um lugar que nós iremos. E esse lugar é chamado de paraíso, aqui no texto. Também é chamado nesse texto de terceiro céu. É o mesmo lugar que Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo está dizendo, eu fui ao terceiro céu, e lá no terceiro céu, eu ouvi coisas, eu vi coisas, eu experimentei coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Não é que ele queria guardar para si a revelação, não é que ele queria saber só para si, que ele queria conhecer só para si, mas é porque ele, humanamente falando, e na linguagem humana, era impossível descrever tudo aquilo que ele viu. Era impossível trazer a clareza de tudo aquilo que ele viu. Ao homem não era lícito referir. Versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Olha, Paulo, acabei de ir ao terceiro céu. Eu conheço coisas que vocês não conhecem. Eu cheguei em um nível com Deus que vocês não chegaram. Eu sei de Deus coisas que vocês não sabem. Mas nisso eu não vou me gloriar, porque isso não veio de mim. Isso veio de Deus. Foi Ele que me escolheu para ter estas revelações. E quando você fala de você, Paulo, o que você tem para falar de nós, ou melhor, para nós, a respeito de você? Fraquezas, limitações, pequenez. Eu sou o maior homem da história, depois de Jesus. Isso não vem de mim. Eu fui escolhido por Deus para levar a pregação aos gentios. Isso não vem de mim. Eu fui ao terceiro céu. Isso não vem de mim. Eu ouvi coisas que ao homem é impossível explicar. Isso não vem de mim. Eu fui inspirado por Deus para escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Isso não vem de mim. Ninguém na história da igreja plantou mais igrejas relevantes do que eu. Isso não vem de mim. Então o que vem de você, Paulo? As minhas fraquezas, as minhas limitações, a minha pequenez. Isso vem de mim. Eu sou homem. Salmo 103.
A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Paulo sabe, eu sou pó, mas Deus quis usar um pó. Eu sou um vaso, mas Deus quis usar esse vaso. Eu sou pequeno, eu sou limitado, mas Deus quis me usar. Mas eu não me vangloriei por causa disso. Eu não fiz alarde por causa disso, porque eu sei que aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego é o que estão falando hoje aí, né? Eu amo o que você carrega. Aquilo que você carrega, aquilo que você traz, não é seu, é dele. Quem fez o louvor aqui? O Tom sabe tocar guitarra. Se tirar a habilidade que Deus deu ao Tom, fica só isso aqui, que eu não sei nem o nome. Estou tentando pregar. Se tirar o Espírito Santo de mim, fica o quê? Só conhecimento, só gnose, não adianta. Você tem o dom de diácono, se tirar Deus de você, se tirar o Espírito Santo de você, sobra o quê, irmão? Não sobra nada. Então não tem de você, não tem por meio de você e para você, não. Eu li na Bíblia porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. E de mim, me ajude nas minhas fraquezas. Fraqueza. Você já reparou quanto que você é limitado e pequeno? Eu não sei por que vaidade, Salomão, vaidade, tudo, diz o pregador, é vaidade. Irmão, você pode ser a pessoa mais bonita desse lugar. Você pode ser a pessoa mais rica desse lugar. Você pode ser a pessoa mais poderosa desse lugar. Basta uma veia entupir e você morre agora. Basta Deus estalar os dedos e você já não existe mais aqui nesse lugar. Para que vaidade? Paulo está dizendo, eu tenho todas as intimidades possíveis. Eu sei tudo. Eu fui no terceiro céu. Eu quero que levante a mão nessa manhã aqui quem foi no terceiro céu. Eu quero que levante a mão aqui quem tem mais intimidade com Deus do que Paulo. E Paulo está dizendo, eu sou a fraqueza. Eu sou a limitação. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, ou seja, se eu falar de mim mesmo, eu não serei nécio, estúpido, não serei não. Porque eu estou falando a verdade ao texto, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, eu não uso isso, eu abandono isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha Paulo, eu posso ficar aqui uma semana falando do que aconteceu comigo, mas eu não vou falar porque eu não quero que a igreja pense mais de mim do que deve. Os pastores poderiam pegar mais esse texto para viver, né? Os pregadores poderiam pegar mais esse texto para viver, porque é difícil você ouvir uma pregação que fala de Jesus. As pregações hoje falam de quem? Falam do pregador. Eu fiz isso, eu fui aquilo, eu fui em tal lugar, eu consegui isso, eu consegui aquilo, minha igreja tem não sei quantas células, a minha casa tem não sei quantas, a minha igreja, eu batizei não sei quantas. Ninguém quer saber disso não, bacana. Ninguém quer saber de você não, então pare de falar um pouco de você e fale um pouco de Cristo, porque senão as pessoas vão começar a pensar mais de você e vão começar o quê? Idolatrar você. Vão começar a achar que você é o cara. Eu não tenho cara aqui não, ninguém aqui é o cara não. Jesus sim, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o digno de ser exaltado e engrandecido e glorificado. Então Paulo está dizendo, eu posso falar tudo e vocês vão ficar impressionados se eu começar a falar de mim em relação a Deus. Vocês vão ver o que eu tenho com Deus, mas eu não falo. Para que vocês não pensem de mim mais do que convém. Para que vocês não fiquem aí me idolatrando, me elogiando, não, mas defender o meu ministério eu vou. Aí agora a partir do 7 ele vai explicar por que ele está sofrendo. A igreja está dizendo, não, Paulo não é apóstolo. E Paulo está dizendo, eu estou sofrendo porque eu sou apóstolo. Não, você não é de Deus. Irmão, tem que ser crente, ó. Eu estou sofrendo justamente porque eu estou perto de Deus. Não, você não tem intimidade com Deus, a sua vida é uma negação. A minha vida é uma negação diante dos homens, justamente porque eu escolhi andar com Deus. É isso que ele vai falar. Olha o 7. Só iremos até o 10. E, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então Paulo foi ao terceiro céu e recebeu grandes revelações.
grandes revelações. E quem recebe grande revelação, e quem é muito usado, e quem tem o nome muito em evidência, cai no risco de ficar o quê? Soberbo, vaidoso. E Paulo está dizendo, para que eu não fique vaidoso, para que eu não fique soberbo, Deus agiu na minha vida. Oh, glória! Tirou a minha soberba, não foi isso, né? Tirou a possibilidade de eu ficar vaidoso. Não. Deus colocou um negócio na vida de Paulo. Um negócio que ele chamou de espinho na carne. E a pergunta de 2000 anos, o que seria então o espinho na carne de Paulo? Alguns dizem ser uma perturbação na mente, que não o deixava em paz. Outros dizem ser a luta contra o pecado de Romanos 7. Outros dizem a cegueira que o fez pregar pela primeira vez na Galácia, um problema nos olhos, uma enfermidade física. Outros dizem ser uma grande perseguição que o apóstolo Paulo sofria. Eu tendo a ficar com essa quarta interpretação. Porque no versículo 10 ele vai falar de perseguição, chegaremos lá. Mas também em Números capítulo 33, versículo 55, Deus dá uma ordem a Moisés: tira o povo da terra. O povo de Canaã não vai poder ser amigo, aliado de vocês quando vocês chegarem lá. Não é para ter amizade com esse povo. Se vocês se aliarem com eles e não retirarem eles da terra, eles serão para vocês espinhos na vossa carne. Então parece que essa expressão tem a ver com inimigos físicos, pessoais. É uma possibilidade. Agora perceba comigo que quem deu esse espinho, quem colocou isso foi Deus em Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Satanás colocaria alguma coisa em mim ou em você para que você não se ensoberbecesse? Quanto mais vaidoso, melhor para o diabo. Quanto mais vaidoso, melhor para Satanás. Quanto mais vaidoso, melhor para os planos satânicos para a nossa vida. Isso veio de Deus. Mas agora, olha o meio pelo qual ele veio. Qual foi a fonte? Presta atenção nisso. Qual foi a fonte? Deus. Qual foi o meio? Tem que ser crente, ó. Mensageiro de Satanás. Para me esbofetear. Era alguém da parte de Satanás, da parte de Deus. Deus tem um plano para Paulo, espinho na carne, para ele não ensoberbecer. Quem que Deus vai usar? Um mensageiro de Satanás. Que blasfêmia, Deus não pode fazer isso não, não pode fazer isso não. Você já leu o censo de Davi? Davi estava se ensoberbecendo e vaidoso por causa do tamanho do seu exército. E Deus, irado com Davi por causa da soberba, envia Satanás para o influenciar, para ele fazer o censo, para Deus vir com juízo. E aí depois do censo de Davi, 3 meses de perseguição, 3 dias de peste, ou então 3 meses de perseguição, peste e alguma outra coisa lá. Não, isso foi o que ele escolheu. Davi fez o censo e Deus deu para ele 3 opções. Davi, eu vou te julgar porque você fez opção. O que você quer? Você quer ser julgado, punido como? Você quer peste nesta nação? Você quer ser perseguido, lembrei. Ou você quer dias de fome em Israel? E aí Davi disse, eu prefiro as pestes, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não. Deus querendo julgar Davi, usa Satanás para isso. Deus querendo julgar Acabe, permite que um espírito mentiroso da parte de Deus atinja Acabe. Existe uma máxima na teologia que diz assim, olha, o diabo é o diabo de Deus. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que o diabo só vai até onde Deus permite. Você lembra de Jó? Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, reto e íntegro. E Deus permitiu com que Satanás tocasse na vida dele. Agora aqui Deus está permitindo mensageiros de Satanás para esbofetear Paulo, ou seja, para fazer Paulo sofrer. Com qual objetivo? Versículo 7. A fim de que não me exalte, só para ele não se exaltar. É Deus falando, Paulo, eu vou fazer você sofrer. Para quê, Senhor? Para você não ficar ensoberbecido. Senhor, qual é o seu objetivo?
de me fazer sofrer, não te perder. Senhor, qual é o objetivo dessa tristeza? Você ficar cada vez mais dependente de mim. Senhor, por que é que tudo isso está acontecendo? Por que o espinho na carne? Por que o mensageiro de Satanás está me batendo, Senhor? Por quê? Porque eu tenho um plano para a sua vida. Porque eu não quero você como os outros. Porque o que você recebeu é grande demais. Porque o que eu coloquei na sua vida é grande demais, Paulo. Paulo, você tem grandes responsabilidades. Porque você tem grandes privilégios. Você tem grandes sofrimentos porque você tem um grande ministério. Você tem grandes tristezas porque você é um grande homem de Deus. Irmão, decida hoje. Sombra e água fresca ou vida com Deus. Os dois não dá. Não dá. Por que é que o Senhor permitiu isso, Senhor? Para que você não se ensoberbecesse. Aí a pergunta é assim: Deus poderia fazer isso na vida de Paulo sem que ele precisasse de um espinho na carne? Qual que é a resposta? A resposta é essa aqui, ó. Poderia. Mas por que ele fez então? Porque ele quis. E porque ele faz do jeito que ele quiser. Deus, eu poderia comprar minha casa com menos dificuldade? Poderia. Deus, eu poderia viver com um salarinho melhor? Poderia. Se Deus quisesse, poderia. Pode ser que ele queira lá na frente, mas eu tenho que ser sincero, pode ser que ele não queira. E aí? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, irmão, ele é Deus também. E se a porta abrir na sua casa, ele é Deus, irmão. Mas e se a porta fechar hoje lá na sua casa, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, irmão. Ele pode te curar e pode curar. Vai continuar sendo Deus. Se tudo der certo, é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Espinho na carne está doendo, é mensageiro de Satanás, é esbofeteamento, é sofrimento, é espinho. É o espinho que machucava. Machucava tanto que o versículo 8, Paulo mostra que ele não queria. Ele não queria. Quem quer sofrer? Só masoquista. Paulo não era masoquista. Então ele vai orar. Você está sofrendo? Vai orar. Você está passando por dificuldade? Vai orar. Paulo orou no 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Ele não orou uma vez não, mas ele orou 3. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Se você não sabe o que é uma fervente oração, você nunca sofreu na sua vida. Mas se você já sofreu na sua vida, você sabe o que é pedir. 3 vezes. Irmão, lá no Getsemane, Jesus pediu 3 vezes: Senhor, afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice. Agora é Paulo pedindo 3 vezes como o seu Senhor. 3 vezes: tira de mim o espinho, tira de mim o espinho, tira de mim o espinho. Está doendo, para. Está doendo, tira. Arranca essa situação da minha vida. Está doendo, Senhor. Talvez você chegou aqui com dor. E está doendo. E quando está doendo, o que você faz, irmão? Quando está doendo, você chora. Quando está doendo, o que você faz? Você ora. Quando está doendo, o que você faz? Nega a dor? É claro que não. Nega a situação? É claro que não. Você vai aos pés da cruz. E Paulo foi aos pés da cruz e disse: Senhor, tira de mim o espinho na carne. Mas como é que ele ia tirar? Tinha um propósito. Mas como é que ele ia tirar? Se ele tirasse, Paulo poderia ser vaidoso e soberbo. Então, ele me disse, versículo 9: a minha graça
te basta. Senhor, tira de mim o espinho. Ah, Paulo, você acha que você precisa ficar livre do espinho? Tira de mim a dor. Ah, Paulo, você acha que precisa ficar livre da dor? Tira de mim o sofrimento. Ah, Paulo, você acha que precisa ficar livre do sofrimento? Você acha. Mas eu sei o que você precisa. De que eu preciso, Senhor? Da minha graça. Da minha graça. Sabe por quê, irmão? Porque se esse sofrimento for embora, você ficou aliviado. Mas daqui uma semana vem outro. Semana que vem pode vir outro. Sua situação foi resolvida agora, amanhã você bate o carro. Consertou o carro, amanhã você quebra a perna. Quebrou a perna, amanhã tirou o gesso. Tirou o gesso, uma semana depois, faliu, quebrou. Não tem dinheiro mais não. Mas nós não estamos sujeitos a tudo. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justo e injusto. Se você ficar dependendo de solucionar problema, você sempre vai ter sofrimento. Agora, se você partir para a sua vida dizendo assim, Senhor, eu já entreguei na tua mão, eu quero a tua graça. Aí, irmão, você pode passar por onde for. Pode passar pela batalha, pode passar pela luta, pode passar pela prova, pode passar pela enchente, pode passar pela inundação, o mar pode vir, pode submergir, Deus está lá com você, e você está dizendo, Senhor, eu só preciso do favor imerecido que vem do céu, eu só preciso da tua presença, da tua graça, de mais de ti. O que você quer, irmão? O que você quer, irmão? Ficar dependendo de momentos ou de Deus? Quem depende de Deus, irmão, independe do momento. Essa é boa. Anota. Quem depende do momento, independe de Deus. Contrário. É o contrário. Quem independe... O que eu tinha falado? Quem depende de Deus, independe do momento. Quem depende de Deus, independe do momento. Foi isso que eu tinha falado. Eu tenho Deus na minha vida, meu irmão. Então pode vir o que for. Não é que não vem, pode vir o que for. É diferente. Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que você pode? Posso ter muito como posso ter pouco. Posso ter escassez, eu posso ter em abundância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha graça te basta, o texto continua, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este é o segredo. Qual é o segredo da vida do crente? Ser fraco. Porque aí tem espaço para o poder de Deus e para a fortaleza de Deus e para a força de Deus. Você fica dependendo de você, dos seus recursos, da sua retórica, da sua inteligência, da sua influência, do seu poder, dos seus status, e não sai do lugar. E não sai do lugar. Nós somos um povo chamado para ser um povo dependente de Deus. Ser humilde de espírito, pobre de espírito, olhar para o céu e falar, Senhor, se o Senhor não vier comigo hoje, eu não dou conta de dar um passo. Lembra de Moisés? Moisés viu grandezas no deserto. Moisés viu milagres no deserto. Moisés viu milagres no Egito. Virou para Deus uma certa hora da caminhada e disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E Deus tinha falado, eu não vou contigo, por causa desse povo. Por quê? Porque fez um bezerro de ouro. E aí Deus agora ouve a oração de Moisés e diz, eu vou contigo. E aí depois que Deus disse para Moisés, eu vou contigo, Moisés disse para Deus assim, então eu quero os teus bens, eu quero dinheiro, eu quero prata, eu quero ouro. Não, ele disse, então eu quero ver a tua glória. Se o Senhor vai comigo, me deixa ver a tua glória. Aqui que Moisés pede, irmão. E olha o que a gente pede. Moisés pediu a glória de Deus. Nem sabia o que estava pedindo, porque ele não ia contemplar, ele não ia suportar a glória. Foi o que Deus disse para ele. Você não aguenta, fica na fenda da rocha. Eu vou passar, você vai me ver de costa, mas o meu rosto, você não dá conta. Porque somos fracos. Fracos. Então, até aqui Paulo sofreu sem pedir.
recebeu grandezas sem pedir, foi apóstolo sem pedir, foi privilegiado sem pedir e recebeu o espinho na carne sem pedir. Ok. Depois disso ele pediu. O que ele não pediu, ele recebeu. O que ele pediu, ele não recebeu. Ele não pediu para ser apóstolo, recebeu o apostolado. Ele pediu para tirar o espinho na carne. Deus disse para ele assim, não. A minha graça te basta não. Espinho na carne, tira não. Paulo viveu em 2024. Graças a Deus por isso. Porque se Paulo fosse dessa igreja, ou crente de 2024, o texto seria assim, então saí da igreja, porque Deus me disse não. Ia estar escrito aqui. Mas Paulo viveu, irmãos, com Jesus de verdade. Paulo viveu numa época que Cristo tinha recém pisado na terra e o movimento lá era forte. A presença era forte. Então ele responde assim, ó, de boa vontade. Não é de cara fechada, não. Não é de biquinho, não. Não é pelos cocos e pela metade, não. Não é emburrado, não. De boa vontade. Pois mais me alegrarei, ou melhor, perdão, gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Crente maduro. Crente que independe da resposta de Deus, positiva ou negativa. Crente que ouviu um não de Deus e diz, é não, Senhor, é não, Paulo. Então agora eu estou mais feliz. Mas eu não estou entendendo esse Paulo, eu não entendo, não consigo viver isso aqui não. Alguém consegue viver isso aqui? Espero que sim. Espero que um dia todos consigam. Senhor, me dá, eu não dou. Não dá, Senhor, não dou. Então agora eu estou mais feliz. Porque agora eu vou ficar mais fraco. E se eu ficar mais fraco, eu tenho mais de Deus. Irmão, Paulo queria, na verdade, era de Deus. E aqui era uma oportunidade para ele ter mais de Deus. E tendo mais de Deus, ele está feliz. Qual é o anseio da sua vida? Vamos fazer o seguinte, 2 anseios, um espiritual, eu vou quebrar o galho de vocês, e um material. Ok, tudo bem, vou aceitar. Qual é o maior desejo espiritual da sua vida? Agora, qual é o maior desejo material da sua vida? Porque não é errado ter desejo material. Às vezes você tem um projeto, um plano, ok, qual é ele? Pensa nele. Agora, espiritualmente falando, qual é o seu maior desejo? Um ministério, ser mais parecido com Jesus, ser um cristão melhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Pensa. Se o material não se concretizar, mas o espiritual concretizar, para você tá bom. Tá bom. Ou você vai ser infeliz para o resto da vida, se aquilo que você almejou, fisicamente, financeiramente, seja o que for, não acontecer. Eu fico conversando com menina aí, e com menino, 15, 16, 17, 20 anos, que parece que se a menina não casar, ela não realiza na vida. Se o carinha lá, o menino, não tiver a namorada, ele não realiza na vida, meu irmão. Existem muito mais mulheres do que homens no mundo. Sabe o que isso significa? Significa que nem todas as mulheres vão casar. Amarrado, amarrado nada. Não pode casar com o mesmo homem. Então, muitas mulheres não vão casar. E tem gente que coloca no casamento a alegria, no emprego a alegria, no salário ideal a alegria, no carro a alegria, na posição a alegria. Irmão, isso tudo é castelo de areia. Castelo de areia. Um vento, uma água, uma onda mais forte arrebenta tudo que foi construído na areia. E o crente foi chamado para ser alguém que constrói na rocha. Quem é a rocha? Estou firmado em Jesus Cristo, Ele é a minha rocha e dele eu não desisto. Estou balançando, mas não vou cair. Duvido que você lembra dessa. Mas não vou cair, mas não vou cair. Eu estou balançando, mas eu estou na rocha. O vento vem, mas eu estou na rocha.
A tempestade vem, irmão, onde é que eu estou? Minha casa está onde? Minha casa está na rocha, irmão. Então que venha. Venha o que vier, haja o que houver. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Versículo 10. Agora é a prova do evangelho que Paulo vivia na íntegra. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele já dizia, alegria nas fraquezas. Agora ele diz, eu não tenho só alegria, eu tenho prazer nas fraquezas, regozijo nas fraquezas. Eu estou bem sendo fraco. E que sentido de fraco? Porque Deus mandou Josué ser forte. Josué era para ser forte para continuar o que Deus mandou ele fazer. O fraco de Paulo é dependente. Não é para você ser fraco naquilo que Deus te mandou fazer. No que Deus mandou você fazer, seja forte. Na dependência, seja fraco. Na suficiência, seja fraco. Na autossuficiência, seja fraco. Eu sinto prazer nas fraquezas. E não é só fraqueza não. Olha o que vinha em Paulo que dava prazer a Paulo. Nas injúrias. Lembra? Falso apóstolo. Falso cristão. Não veio da parte de Deus. Estão me injuriando. Glória a Deus por isso. Não pode falar isso aqui na igreja no Brasil em 2024, não. Nas necessidades. Agora, ó, nas perseguições. Nas angústias. Por amor de Cristo. Irmão, tem angústia, que é bom. Que é bom. Nós somos ensinados assim, ó, não aceite nenhuma tristeza, não aceite nenhuma angústia. Pedro estava falando de oferta aqui, em 2 Coríntios 8. Em 2 Coríntios 7, do versículo 10, a Bíblia diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então tem angústia que é oriunda de uma vida com Deus. É boa. Tem angústia que se você fosse do mundo, você não sofreria. Não sofreria. Resolveria com a sua própria mão, com a sua própria força, mas é crente. Não pode fazer tudo o que quer, fica angustiado. Glória a Deus por isso. Por que glória a Deus por isso? Versículo 10, parte C. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bem-vindo ao Evangelho. Fraco para ser forte. Perder para ganhar. Descer para subir. Abnegar para herdar. É o oposto do mundo. O Evangelho. Morrer para viver. É o Evangelho. É o contrário do mundo. O que o Evangelho ensina. E se você não entender isso, você vem para cá com os moldes do mundo e quer conquistar aqui o que você não conquistou no mundo. Mas aqui está te mandando viver completamente contrário de tudo que te ensinaram lá fora. Quer ser forte? Então seja completamente dependente de Deus, mesmo diante de qualquer situação. Sinta prazer e alegria nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições. Ô irmão, nós não somos do povo que retrocede. Hebreus 10. Não é qualquer coisinha que vai parar a nossa igreja não, irmão. Não é qualquer coisinha que vai parar a sua caminhada com Deus não, irmão. Tem gente que espirrou, desviou. Misericórdia. Agora tem gente que a casa está caindo, já falei isso 1000 vezes. O barraco caiu na cabeça dele. Que hora que é o culto? Estou indo para o culto. Você está entendendo? Qual é a sua postura hoje diante do espinho na carne? Qual é? Desespero e abandono ou alegria nas tribulações? Você vai ter que sair daqui hoje ou desistindo ou alegre, dizendo assim, Senhor, manda mais espinho na carne. Manda umas perseguiçãozinhas aí, minha vida está boa demais. Deixa eu ser fraco, Senhor, para ser forte no Senhor. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus.
Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar a Deus. Se derrame no altar, irmão. Se derrame no altar. Quebra esse coração diante de Deus. Quebra esse coração diante de Deus. Se humilhe diante de Deus nessa manhã. Chore diante dele. Peça a Ele perdão. Peça a Ele força. Coloca diante dele um espinho. Senhor, a minha situação é essa. Senhor, o que me entristece é isso. Senhor, o que me faz chorar é isso. Pai, estamos aqui nessa manhã, Deus, para agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não compreendemos tudo, Pai, mas estamos aqui para te louvar. Não queremos sair do deserto sem aprender. Não queremos que o espinho na carne saia sem que a gente seja humilde, pé no chão, realista. Oh, meu Deus, não deixa a gente pensar mais da gente do que a gente deve, não, Senhor. Somos pó, somos pequenos, somos filhos amados, mas continuamos servos de um Deus Altíssimo. Então nos ajude, Pai, nas tristezas e nos sofrimentos da vida. Cada coração que entrou aqui angustiado, dolorido, que o teu consolo toque a vida deste meu irmão, que a tua graça toque a vida dessa minha irmã. Meu Deus, só o Senhor sabe o que entristece cada coração. E eu peço nesta manhã alívio da parte do Senhor, misericórdia da parte do Senhor, graça da parte do Senhor. Ajude-nos, Deus, a continuar a caminhada. É o que te pedimos, em nome de Jesus.